Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes do blog Mestres da História e hoje estamos aqui para lecionarmos uma aula acerca da Antiguidade Oriental, mais especificamente sobre os povos estabelecidos na região da Mesopotâmia, região intitulada pelos gregos como região entre rios, área entre os rios Tigre e Eufrates, onde se estabeleceram importantes reinos e alguns impérios. A Mesopotâmia está contida numa área mais ampla que na Antiguidade Oriental era chamada de Crescente Fértil. Corresponde aos territórios do nordeste da África, onde está localizado o Egito, e também na área da Mesopotâmia, abrangindo também as áreas da Palestina atual. Nessa região se estabeleceram importantes civilizações: egípcios, sumérios, acádios, amoritas, assírios, caldeus, hebreus, fenícios e persas. Especificamente na aula de hoje trataremos dos povos estabelecidos na região da Mesopotâmia. Como eu disse anteriormente, Mesopotâmia significa região entre rios, entre os rios Tigre e Eufrates. E o processo de sedentarização na região do Crescente Fértil ocorreu por volta de 10.000 anos antes de Cristo, quando aconteceu um processo chamado pelos historiadores de Revolução Neolítica. E o que foi a Revolução Neolítica? Ora, Revolução Neolítica foi um amplo processo que levou ao aumento da sedentarização dos grupos humanos, mediante o fato de que os homens passaram a ter fontes mais estáveis de alimentação, com o desenvolvimento da agricultura e com a domesticação dos animais. Com isso nós tivemos o adensamento populacional e o surgimento das chamadas aldeias neolíticas, que mais adiante deram origem a grandes agrupamentos humanos, as primeiras cidades da chamada Antiguidade, cidades-estados edificados nessa região, como por exemplo na Mesopotâmia, onde se estabeleceram as mais antigas cidades da história. Essas cidades foram edificadas pelos sumérios, que foram o primeiro povo a se estabelecer na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, uma região de fácil acesso. É por essa razão que a Mesopotâmia sofreu constantes invasões e assistiu ao soerguimento e à derrocada de vários reinos e impérios. A Mesopotâmia tem alguns aspectos semelhantes em relação ao Egito Antigo. Tanto na Mesopotâmia quanto no Egito Antigo, desenvolveu-se o chamado modo de produção asiático, onde o Estado se responsabilizava pela posse da terra, estabelecia os camponeses para trabalharem nessas terras e pagarem tributos para os governantes, pagassem a chamada corvéia real. Há um grande aproveitamento dos potenciais hídricos existentes, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito. Para isso são construídas grandes obras hidráulicas, canais de irrigação, diques, barragens, grandes reservatórios de água, enfim. Mas existem também diferenças do ponto de vista geográfico e físico entre a Mesopotâmia e o Egito Antigo. Enquanto o Egito ficou protegido pela existência de grandes desertos que o circundavam, a região da Mesopotâmia, por ser uma área de planície, acabou favorecendo constantes invasões. Variados povos se estabeleceram na região e tiveram momentos de alternância política. Vejamos então a ordem política da Mesopotâmia. A Mesopotâmia testemunhou, portanto, meus amigos, o domínio de diferentes povos. Diferentes povos se estabeleceram na região da Mesopotâmia, que por ser de fácil acesso, como eu disse anteriormente,
ocorreram sucessivas invasões, guerras, ascensão e queda de vários reinos e de vários impérios. Lá na Mesopotâmia se estabeleceu o chamado Império Teocrático de Regadio. O que quer dizer isso? Quer dizer que lá na Mesopotâmia, o governante, que era chamado de patese, era considerado um representante dos deuses. Perceba aqui, meu caro aluno, uma diferença básica entre a Mesopotâmia e o Egito Antigo. Enquanto no Egito o faraó era encarado como um deus vivo, um deus encarnado, na Mesopotâmia o patese, que corresponde a uma espécie de rei, uma espécie de governante, ele era considerado um representante dos deuses. O governante na Mesopotâmia era um misto de chefe político, chefe militar e chefe religioso. São impérios teocráticos de regadio devido ao fato de que essas civilizações edificadas na Mesopotâmia promoverem a construção de grandes obras públicas, as chamadas obras hidráulicas, de importância fundamental para a sobrevivência das populações. É por essa razão que todos os povos edificados na Mesopotâmia tinham uma rigorosa, uma complexa burocracia responsável pela coordenação dos agrupamentos humanos deslocados na construção das grandes obras públicas, que poderiam ser estradas, pontes, palácios, templos, zigurates, mas principalmente, eu disse principalmente, as obras hidráulicas, construção de canais de irrigação, construção de diques, de barragens, de reservatórios de água, com o objetivo de potencializar o aproveitamento agrícola nessas regiões. O primeiro povo a se estabelecer na região da Mesopotâmia foram os sumérios. E os sumérios têm uma grande importância para a região da Mesopotâmia. Entre outras coisas, meus amados alunos, os sumérios contribuíram para a criação de uma das mais antigas formas de escrita que se conhece, que se tem notícia, a escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios, uma escrita feita em tabletes de argila. Os sumérios aproveitavam a abundância de barro, de argila existente às margens dos rios Tigre e Eufrates e faziam os escritos cuneiformes em forma de cunha, feito em argila. Os sumérios deixam essa grande importância, esse grande legado cultural. Além disso, os sumérios estabeleceram as primeiras cidades-estado da Mesopotâmia: Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Eridu, entre outras importantes cidades sumerianas. Observe no mapa a localização geográfica exata dos mesopotâmios na região da Caldeia, ao sul da Mesopotâmia, que os sumérios se estabeleceram. Os sumérios estavam ao sul da Mesopotâmia, numa região denominada de Caldeia. Lá eles estabeleceram importantes cidades-estado. Essas que eu mencionei agora há pouco: Ur, Uruk, Nippur, Eridu, Lagash, Kish, são algumas das principais cidades-estado. E o que são cidades-estado? Cidades-estado são cidades autônomas do ponto de vista político, militar e econômico. Essas cidades chegavam até a ser rivais. Cidades-estado já existiam na Mesopotâmia. Cidades-estado que vão se desenvolver na Grécia, Atenas, Esparta, que você estuda na Antiguidade Clássica. Mas aqui na Antiguidade Oriental também, na região da Mesopotâmia, surgiram o que se convenciona chamar de mais antigas cidades-estado da história. Os sumérios, estabelecidos ao sul da Mesopotâmia, na região da Caldeia,
tinham como organização política as chamadas cidades-estado, governados pelos chamados pateses, que eram um misto de chefe político, chefe militar e chefe religioso. O grande legado cultural dos sumérios foi a invenção da escrita cuneiforme. Anote no seu caderno. A grande importância cultural dos sumérios foi o desenvolvimento da escrita cuneiforme, que foi utilizada por todos os povos que se estabeleceram na região da Mesopotâmia. E os sumérios construíam os chamados zigurates. Zigurates eram pirâmides escalonadas que tinham várias funções. Poderiam ser consideradas, por exemplo, a moradia dos deuses. Lembre-se que os sumérios eram politeístas, construíam o zigurate com uma finalidade religiosa. Os zigurates também poderiam ser utilizados como armazém para a estocagem da produção agrícola para a posterior distribuição para a população de suas cidades-estado. E além disso, que é muito importante, os zigurates também funcionavam como espécies de laboratórios astronômicos. O povo, ou os povos que se estabeleceram na região da Mesopotâmia, foram grandes observadores dos corpos celestes, observavam astros e estrelas. Com isso desenvolveram não apenas a astronomia, mas também a astrologia, como veremos a seguir. Na imagem temos o zigurate. Zigurate é a principal construção edificada pelos sumérios e que também foi construída por outros povos estabelecidos na região da Mesopotâmia. Os zigurates eram essas pirâmides que tinham vários andares, eram utilizados tijolos cozidos, tijolos de barro, porque na região da Mesopotâmia não existiam rochas, como houve no Egito, onde eles construíram as pirâmides e outras edificações importantes, templos religiosos, como o de Luxor, Karnak, por exemplo. Na Mesopotâmia, devido à inexistência de rochas, foram construídos zigurates, palácios, utilizando também tijolos cozidos. E esta é uma ilustração da famosa escrita cuneiforme. A escrita desenvolvida pelos sumérios, feita em pedaços, em tabuinhas, em tabletes de argila. Escrita esta que foi assimilada pelos demais povos habitantes da região. Um outro povo a se estabelecer na região da Mesopotâmia foram os acádios. E qual é a importância histórica dos acádios? Os acádios foram os responsáveis pelo processo de unificação da Mesopotâmia. Os acádios acabaram dominando as cidades-estado fundadas pelos sumérios e um rei chamado Sargão I promoveu a unificação da Mesopotâmia, a primeira unificação da região da Mesopotâmia, dando origem ao chamado Império Acádio. Aí temos no mapa a área do Império Acádio, que tinha a cidade de Acade como capital. Os acádios acabaram dominando as cidades-estado fundadas pelos sumérios. Outro povo que se estabeleceu na região da Mesopotâmia, um povo bastante famoso, foram os amoritas. Os amoritas edificaram o chamado Primeiro Império Babilônico. Fundaram Babilônia. Babilônia era a sede do Primeiro Império Babilônico, o Império Amorita. E o principal, o mais famoso, o mais célebre rei do Primeiro Império Babilônico foi Hammurabi, um rei bastante sábio que se tornou notável por conta do estabelecimento de um dos mais antigos códigos de leis da história da humanidade, o chamado Código de Hammurabi.
O Código de Hammurabi foi uma compilação das antigas leis do direito consuetudinário, ou seja, do direito oral, do direito que era passado pela tradição, de geração em geração. Ele foi codificado, ou seja, foi estabelecido um código reunindo essas leis orais que foram transformadas em leis escritas e ganharam o nome do rei Hammurabi. Esse é o famoso Código de Hammurabi, que era baseado no princípio de Talião, na lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Finalidade principal desse código era administrar as questões relacionadas à família, à propriedade, ao trabalho, à escravidão, e geralmente as penas eram parecidas com os crimes cometidos, desde que os envolvidos fossem da mesma classe social, tivessem o mesmo status. Aí nós temos a imagem do célebre rei Hammurabi, o principal rei do primeiro Império Babilônico, que ficou notabilizado pela construção, pela codificação das leis da tradição oral que já existiam na Mesopotâmia, surgindo daí o primeiro código de leis escritas, o Código de Hammurabi. Pois bem, aí no mapa está a área de domínio dos Amoritas. Hammurabi foi um rei, tornou-se célebre por conta da criação dessa nova estrutura jurídica, que é o Código de Hammurabi, com leis escritas, mas também tornou-se célebre pelas suas grandes conquistas territoriais na região da Mesopotâmia, cobrando tributos, cobrando impostos dos povos conquistados. E aí, na imagem, temos a chamada Estela de Hammurabi, que é um bloco de rocha onde foram inscritas o chamado Código de Hammurabi, onde foi inscrito os 282 artigos que constam da lei seguida pelos amoritas. O Código de Hammurabi, essa é a Estela de Hammurabi, contendo na sua parte superior o próprio rei Hammurabi recebendo as leis de uma divindade amorita. Essa Estela de Hammurabi encontra-se em exposição no famoso Museu do Louvre, em Paris, na França. Agora sim, outro povo estabelecido na região da Mesopotâmia foram os assírios. Os assírios, que ficaram notabilizados como grandes guerreiros. O expansionismo militar é uma das características básicas dos assírios. Afinal de contas, eles constituíram o primeiro exército regular da história. Os assírios instituíram o chamado recrutamento obrigatório para servir no exército. E os assírios conquistaram muitas vitórias. Tiveram um desempenho militar fantástico, fabuloso. Sua atividade econômica principal, evidentemente, era a guerra, o saque, as pilhagens. E uma outra característica interessantíssima sobre os assírios era a prática constante de violência para com seus inimigos. Os assírios praticavam grandes violências contra os povos dominados. Era uma característica assimilada pelos assírios. Guerreiros violentíssimos que conquistaram a Síria, a Fenícia, a Palestina, a Ásia Menor e o Egito. Os assírios, por exemplo, do rei Sargão II, conquistaram o reino de Israel, ou seja, conquistaram parte da Palestina. O principal rei dos assírios foi Assurbanipal, que chegou a edificar na cidade-estado de Nínive uma importantíssima biblioteca, a maior biblioteca da Mesopotâmia, Biblioteca de Nínive, contendo
uma grande produção cultural da Antiguidade Oriental. No mapa nós temos aí a grande expansão territorial alcançada pelos assírios, um povo extremamente belicoso e que conquistou vários povos e que os tratava com extrema violência. Aí temos imagens dos guerreiros assírios, os bravos guerreiros assírios, grandes conquistadores da antiguidade, com seus armamentos, com a utilização do cavalo como uma arma de guerra. E aí o rei Assurbanipal, importante rei dos assírios, junto com Sargão II, que foi o conquistador do Estado de Israel na Palestina. E agora vamos abordar os chamados caldeus, que edificaram na Mesopotâmia o segundo Império Babilônico. O principal rei do segundo Império Babilônico foi Nabucodonosor II. E por que razão Nabucodonosor alcançou essa enorme notoriedade? Ora, em razão de suas grandes conquistas militares. Ele conquistou praticamente todo o Oriente Médio. Para os senhores terem uma ideia, Nabucodonosor conquistou o reino de Judá, que o reino de Israel, depois da morte do rei Salomão, passou por um processo chamado de cisma, em que se dividiu em dois estados: o estado de Israel ao norte e o estado de Judá ao sul. O estado de Israel foi conquistado pelos assírios de Sargão II, como vimos no slide anterior. Já o reino de Judá foi conquistado por Nabucodonosor, que destruiu o templo de Jerusalém, arrasou a cidade de Jerusalém e ainda levou os judeus como cativos para a região da Mesopotâmia, num episódio denominado de Cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor, portanto, foi um grande rei, conquistou praticamente todo o Oriente Médio, com exceção do Egito. O Egito não foi conquistado pelos caldeus no segundo Império Babilônico. Nabucodonosor também se tornou célebre pelas grandes edificações públicas feitas em Babilônia, a capital do segundo Império Babilônico. Construção de palácios, construção de templos, construção dos famosos jardins suspensos da Babilônia, que eram um presente de Nabucodonosor para sua esposa, que era originária do Planalto do Irã e sentia muita saudade de casa. Então, para agradar a sua amável esposa, Nabucodonosor construiu esta obra, que é considerada uma das maravilhas da antiguidade, uma das 7 maravilhas da antiguidade: Jardins Suspensos da Babilônia. Após a morte de Nabucodonosor II, meus caros, os reis que o sucederam não tiveram a mesma habilidade política. E o Império Babilônico acabou entrando em um processo de decadência, culminando com a conquista dos persas em 539 a.C., quando Ciro o Grande, Ciro, que foi o unificador dos persas e um grande expansionista militar, acabou conquistando a região da Mesopotâmia e libertando os judeus, libertando os hebreus do cativeiro na Babilônia. Os hebreus puderam voltar a Canaã, que foi transformada numa província do poderoso Império Persa. Portanto, o segundo Império Babilônico deixou de existir após a invasão persa liderada por Ciro I o Grande. No mapa aqui nós temos a área em que se desenvolveu o segundo Império Babilônico.
cujo principal rei foi Nabucodonosor, que mandou edificar esta maravilha, os jardins suspensos da Babilônia, em honra de sua amada esposa. Isso que é o amor. Pois bem, meus amigos, agora vamos ver a ordem social dos povos que se estabeleceram na região da Mesopotâmia. Tínhamos o desenvolvimento de uma sociedade do tipo patriarcal, uma sociedade bastante estratificada e com forte imobilismo, ou seja, geralmente a posição social do indivíduo era determinada no ato do seu nascimento. Haviam castas superiores, formadas pelo soberano, pela nobreza e por altos sacerdotes. Castas intermediárias, formadas por elementos da burocracia estatal, por militares, comerciantes e artesãos. E evidentemente que haviam as castas inferiores, compostas por camponeses e escravos. Esses escravos geralmente eram oriundos das guerras, eram prisioneiros de guerras. Aí nós temos na pirâmide social as camadas que faziam parte da sociedade mesopotâmica. Nas castas superiores, nobreza e os sacerdotes. Nas castas intermediárias, burocracia, militares, comerciantes, artesãos. E na casta inferior, camponeses e também escravos. Vejamos agora a ordem econômica. Quais eram as características do ponto de vista econômico na Mesopotâmia? Lá na Mesopotâmia, meus amigos, desenvolveu-se um modo de produção asiático. Ou seja, o Estado tinha a propriedade formal da terra e os camponeses trabalhavam nessas terras através do usufruto das mesmas e pagavam vários tributos ao Estado, entre eles a chamada corvéia real, na medida em que os camponeses sistematicamente eram recrutados para trabalharem nas grandes construções, na construção das grandes obras públicas, numa modalidade de trabalho denominada servidão coletiva. Anote aí, característica básica do modo de produção asiático era a chamada servidão coletiva. Os camponeses eram periodicamente recrutados nas aldeias para executarem grandes obras que poderiam ser a construção de estradas, construção de pontes, de templos, zigurates, palácios. Era a chamada servidão coletiva. Os camponeses precisavam pagar a denominada corvéia real devido ao usufruto da terra que era de propriedade do Estado. Modo de produção asiático. Não se esqueça. A agricultura, evidentemente, era a atividade econômica mais importante na Mesopotâmia, até aproveitando a abundância de recursos hídricos. Mas isso só não foi suficiente para uma grande produção agrícola. Note que para aumentar, para potencializar a produção agrícola, foi extremamente necessário a construção de obras hidráulicas. Anote aí. Além da agricultura com o cultivo de trigo, cevada e centeio, além de frutas, nós tivemos também como atividades secundárias e com uma certa importância, principalmente nos reinos que conseguiram um expansionismo militar e a conquista de territórios, o desenvolvimento do comércio. O comércio e o artesanato passam a ser também atividades econômicas importantes. A agricultura continua sendo a principal atividade, que é responsável pela sobrevivência
das populações dos diferentes povos estabelecidos na Mesopotâmia. Entretanto, o comércio e o artesanato também passaram a ser desenvolvidos. E agora, meus amigos, vamos falar um pouco sobre o ponto de vista cultural dos povos que habitaram a Mesopotâmia. Primeiro aspecto, o religioso. Os povos estabelecidos na Mesopotâmia, sumérios, amoritas, caldeus, assírios, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em várias divindades. E essas divindades geralmente personificavam forças da natureza, ou seja, era uma religião do tipo animista. Mas veja um detalhe interessantíssimo da religião dos mesopotâmicos: eles não acreditavam na vida após a morte, e suas divindades geralmente eram antropomórficas, ou seja, tinham a forma de seres humanos. Os principais deuses: Marduk, o deus da cidade da Babilônia; Shamash, sol e justiça; deus Anu, o deus do céu; Ishtar, a deusa do amor, da fertilidade e também da guerra. Panteão dos deuses mesopotâmicos era formada por uma grande quantidade de divindades, que geralmente estavam associados a forças da natureza. Os povos mesopotâmicos contribuíram significativamente para o desenvolvimento de vários campos científicos. Entre eles, podemos mencionar a astrologia e a astronomia. Para se ter uma ideia, os povos da Mesopotâmia foram os responsáveis pela identificação dos planetas, por previsão dos eclipses, pela diferenciação entre planetas e estrelas, pela divisão do ano em 12 meses e pela divisão da semana em 7 dias. Como eu falei no início da aula para vocês, os zigurates não serviam apenas como moradia dos deuses. Lá estavam os cientistas, os sábios mesopotâmicos, a estudar o movimento dos corpos celestes. Com isso, houve um grande desenvolvimento astronômico na região da Mesopotâmia. Além disso, eles foram grandes matemáticos, e isso é muito fácil de se compreender. Ora, os povos da Mesopotâmia edificaram grandes construções, palácios, templos, os zigurates, os jardins suspensos da Babilônia, construídos sob a ordem de Nabucodonosor. Ora, são grandes construtores, grandes engenheiros, sendo assim, claro que são grandes conhecedores da matemática. Faziam cálculos bastante complexos. Ou seja, os mesopotâmicos contribuíram para o desenvolvimento dos cálculos complexos, desenvolvimento da multiplicação, da divisão, descobriram a raiz quadrada, a raiz cúbica, a circunferência de 360 graus. Ou seja, os mesopotâmios tiveram um desenvolvimento cultural bastante amplo, e a arquitetura acabou se constituindo na principal representação da arte mesopotâmica. O grande legado, como todos bem sabem, foi o desenvolvimento da escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios, e o Código de Hammurabi, o primeiro código de leis escrito, também teve uma grande importância cultural. E até mesmo na literatura, os povos da Mesopotâmia contribuíram significativamente. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, da célebre Epopeia de Gilgamesh, que narra as aventuras do mítico rei Gilgamesh da Mesopotâmia?
apresentando inclusive narrações do dilúvio, do chamado dilúvio na Mesopotâmia. A epopeia de Gilgamesh, escrita através da escrita utilizada na Mesopotâmia, que foi a cuneiforme, é considerada a primeira grande obra da Antiguidade Oriental. Gilgamesh, o lendário rei sumério. Pois bem, meus amigos, vimos na aula de hoje sobre a Antiguidade Oriental as principais características econômicas, políticas, sociais e culturais dos principais povos, as principais civilizações estabelecidas na região da Mesopotâmia: sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. Eu espero que os senhores tenham gostado, continuem assistindo nossas aulas e até a próxima!